Bom dia, senadores e senadoras. Eu quero fazer aqui um discurso em defesa do juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro. Ele foi o juiz da Operação Lava Jato lá no braço do Rio de Janeiro e ele foi responsável por decisões corajosas que resultaram não só na condenação criminal de pessoas que literalmente saquearam o Rio de Janeiro, como o ex-governador Sérgio Cabral, mas igualmente pela recuperação de centenas de milhões de reais, até nas casas do bilhões de reais, de dinheiro que foi roubado, pura e simplesmente, dos cofres públicos. Aliás, me recordo que em uma determinada oportunidade, quando o Rio de Janeiro estava falido, recursos recuperados pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro possibilitaram o pagamento do 13º dos vencimentos dos servidores públicos daquele estado. E, no entanto, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça proferiu uma decisão em um processo disciplinar contra o juiz Marcelo Bretas e decretou a sua aposentadoria compulsória. Claro que nós respeitamos as decisões das instituições, mas eu tive a oportunidade de olhar esse processo e, sinceramente, o quadro probatório não é convincente. Basicamente, o CNJ fiou-se nas declarações de um advogado ressentido, amargurado, e em relação a esse depoimento, não há provas de corroboração. Esse advogado aparentemente fazia um tráfico de influência no âmbito ali da vara federal ocupada pelo juiz Marcelo Bretas, mas não há nenhum indicativo de que isso tinha o consentimento e a aprovação do juiz. Ao contrário, quando se examina os dados do processo, inclusive ali depoimentos, há afirmações de que os clientes desse advogado não tinham recebido benefício nenhum. E pessoas que ele procurou para captar a clientela não tinham também obtido benefício nenhum. Não tinham sido prejudicados por não terem contratado esse advogado. Sintomático é o fato de que o advogado ele foi investigado por tráfico de influência pelo próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, na Força Tarefa, e fez uma delação, tentou fazer uma delação premiada, uma colaboração premiada. Essa colaboração premiada foi rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque não havia prova de corroboração. Em seguida, esse processo foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, igualmente, não foi homologado, porque não havia prova de corroboração. Então, a pergunta que cabe fazer é como uma delação premiada, ou seja, as palavras de alguém suspeito de cometer um crime, é rejeitada a homologação dessa delação e como essa mesma delação não homologada pode servir como subsídio probatório para decretar uma sanção disciplinar contra o juiz federal Marcelo Bretas. No mínimo aqui, houve uma violação, embora seja um processo disciplinar, mas a sanção é severa para a vida profissional de um juiz de reputação ilibada, no mínimo houve uma violação aqui da presunção de inocência. Fala-se tanto que a Lava Jato violou a presunção de inocência. Na verdade, não. As pessoas que foram condenadas e presas tinham provas escancaradas contra elas de que haviam roubado o erário. Mas aí, quando o juiz ele é processado disciplinarmente, a ele se nega a presunção de inocência. Se confia na palavra de um suspeito, de um criminoso, sem prova de corroboração, para aposentá-lo compulsoriamente. Então, o CNJ errou, a decisão, a meu ver, não é a correta à luz das provas que ali haviam. Talvez ali algum rancor pela atuação que ele tenha realizado, talvez tenha cometido um ou outro equívoco na condução ali dos seus trabalhos, mas nada que justificasse, senador Girão, uma sanção tão severa para a carreira profissional
desse juiz. A ilustrar, o próprio Ministério Público, o Ministério Público Federal, que atua junto ao CNJ, ele se manifestou defendendo a imposição de uma sanção muito mais leve, suspensão por alguns meses, né, suspensão disciplinar por alguns meses. E veja, o Ministério Público que normalmente a ele cabe o rigor na apreciação dessas questões. O próprio Ministério Público defendeu a imposição de sanções menos severas ali ao juiz Bretas. Eu, na verdade, defendia que simplesmente ele fosse absolvido por falta de provas daquelas afirmações feitas por aquele advogado. E, na verdade, quando se examina o processo, a gente fica imaginando, puxa, ele foi aposentado por quê? Recebeu dinheiro? Foi subornado? Soltou criminosos? Né? Aliviou a pena de bandidos? Não, não tem nada disso. Não tem nenhuma suspeita em relação a eles. São questões vagas, no sentido, ele orientou a delação, ele recebia com muita frequência aquele advogado, ele disse que não tomou providências quando foi informado que o advogado fazia tráfico de influência, mas o advogado foi investigado, não foi investigado? Então, como é que fica essa argumentação? O senhor me